Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um evento da Shield International Tax, mais um evento aqui de planejamento tributário sucessório. Aqui hoje, nosso evento de outubro, nós vamos trazer aqui alguns casos concretos após o último webinar, ficaram muitas dúvidas em relação à doação de bens no exterior para os residentes fiscais do Brasil, como ficaria aqui os impactos da reforma tributária em relação ao ITCMD. Então, a nossa ideia aqui foi trazer casos concretos, então, trazer exemplos para simplificar o entendimento para nossos clientes e nossos parceiros e além de trazer aqui algumas oportunidades e um panorama geral de como está a reforma tributária nesse momento e como é que vai afetar aqui os planejamentos sucessórios. Como sempre, aqui a gente deixa no nosso QR Code pra você falar com um dos nossos assessores. Então, caso vocês tenham qualquer dúvida, a gente vai ter o QR Code aqui em quase todas as telas para vocês entrarem em contato conosco, tirarem as suas dúvidas. Nós da Shield aqui possuímos um time de advogados e contadores especialistas que está de prontidão para poder atendê-los. Durante o evento, sempre trazemos isso, a gente gosta muito da interação com os clientes, com os prospects, parceiros. Então, vocês podem encaminhar as suas dúvidas que a gente vai responder ao vivo. Obviamente, a gente não consegue responder todas as dúvidas, mas aí vocês podem encaminhar que a gente sempre seleciona algumas para responder ao vivo. E caso a gente não consiga responder, a gente sempre entra em contato para poder ajudar nossos clientes e também solucionar aqui, passar um melhor entendimento. Aqui está o QR Code que eu comentei, então a qualquer momento você pode escanear esse QR Code, entrar em contato com os assessores, tirar alguma dúvida, que a gente está 100% à disposição para poder ajudá-los. Já que a gente tem uma audiência nova por aqui, então eu não poderia deixar de contar um pouco a história da Shield, como a Shield surgiu. A Shield ela faz parte do Grupo Ativory, que teve sua fundação nos idos de 2012. E nós, desde 2012, a gente sempre busca atender nossos clientes da melhor forma. Então, em 2015, a gente criou uma unidade de negócios envolvida, uma unidade de negócio de techs. Em 2018, dada aquela ampla demanda de internacionalização do patrimônio, a gente abriu aqui para clientes fora da Ativor, então a gente abriu para o público, a gente conseguir fazer aqui, prestar esses serviços. E em 2022, a gente fez de fato um split societário, criando a marca da Shield International Tax. A criação dessa marca da Shield International Tax foi muito importante para a nossa história para garantir a boa prestação de serviço aqui para clientes de fora, para garantir a idoneidade da consultoria tributária e também da consultoria sucessória. Fizemos também aqui em 2022 a internacionalização, então a gente criou a Shield West Tax para prestar aqui todo o atendimento e suporte para clientes que possuem obrigações fiscais e tributárias sobre a ótica dos Estados Unidos. Nossa equipe hoje em dia, a gente já fez mais de 600 estruturações internacionais. Temos clientes hoje em dia no Brasil, Estados Unidos, em BVI, em Portugal, mais de 200 clientes. Arquivamos mais de 300 tax returns anuais. Temos clientes em 9 países de residência, então a gente tem cliente em Moçambique, Austrália, Estados Unidos, Uruguai, Brasil, Portugal, enfim. E a gente arquiva aqui uma das nossas unidades de negócio que conseguimos gerar grande valor em relação aos balanços offshore anual, que a gente consegue agora, à luz da nova legislação, a gente já fazer isso de maneira conservadora. Então a gente já faz com base no BR GAAP, com à luz das normas contábeis brasileiras. Então agora a nova legislação 14754, que é a lei das offshores, ela trouxe essa exigência e a gente conservadoramente já estávamos preparados para poder suprir aqui o desejo dos nossos clientes e também estar em conformidade com a legislação. Nosso time aqui conta com 3 sócios principais, então hoje em dia a gente tem o Pedro Barreira, que é o chairman e o fundador de todo o Grupo Ativory, a Adriele Oliveira, que é a minha sócia aqui, faz toda a parte da gestão fiscal e sucessória das empresas, principalmente pessoas físicas que detêm entidades controladas no exterior, e eu que tenho um time aqui de advogados, coordeno junto com a Adriele e com o Pedro, toda essa parte de reestruturação societária, planejamentos tributários complexos, o próprio planejamento sucessório. Então aqui é um time de advogados e um time de contadores, a gente consegue fazer aqui tudo in-house para a gente ter possíveis sinergias. A gente possui, eu vou deixar aqui até aqui um tempo na tela, mais um QR Code, mas caso vocês desejem entrar no canal oficial do WhatsApp da Shield, funciona no método de comunidade. Então é um canal 100% gratuito, onde você só escanear o QR Code vocês conseguem entrar nesse grupo, e é um grupo 100% privado.
E esse grupo 100% privado, vocês não conseguem ver quem está no grupo, as pessoas também não conseguem ver que você está no grupo. É assim para você estar aqui a par e atualizado das notícias, dos informes relativos da parte tributária e da parte sucessória. Então não é um grupo que se fala muito, é um grupo que é notícias pontuais e importantes para o cliente, aqueles que detêm patrimônio no Brasil e no exterior. Vou deixar mais uns 2 segundos na tela, caso vocês queiram entrar, o QR Code está por aqui. Entrando na lógica aqui no tema do nosso evento de hoje, nosso webinar, a gente sempre faz um disclaimer, que aqui a gente faz todas as nossas considerações visando a incidência do ITCMD até a presente data. Então, hoje, até a data de hoje, essa é a nossa melhor avaliação. E qualquer discussão nesse webinar, não se configura como assessoria ou prestação de serviços de natureza jurídica, contábil, fiscal ou similares. Então, a gente sempre deixa aqui o nosso QR Code para você entrar em contato conosco, para aqui não se caracterizar como um aconselhamento jurídico. Nossa intenção é sempre contribuir ao debate com as melhores informações e também aqui com uma melhor análise. E agora indo à questão sobre o tema. Eu vou trazer um pouco, o nosso último webinar foi em relação aqui à questão do ITCMD, competência, quem tem que cobrar o quê, qual estado tem que cobrar, a questão do exterior, tem incidência de ITCMD para bens no exterior, se não tem, para qual caso, para qual estado. Então a gente vai trazer aqui as principais alterações, vou só relembrar aqui alguns conceitos para a gente entrar no tema efetivo deste webinar. Relembrando, tá? Em dezembro de 2023, a gente teve a emenda constitucional número 132. Foi a emenda constitucional da reforma tributária. Essa emenda constitucional, ela trouxe aqui uma padronização, uma simplificação, entre aspas, para aqueles impostos sobre o consumo, que é o ICMS, o ISS, o IPI, enfim. Só que ela trouxe também algumas modificações importantes para aqueles impostos sobre o patrimônio, que é o ITCMD, o IPTU e o IPVA. São três bens sobre o patrimônio que é importante a gente trazer à discussão. Dessa emenda constitucional surgiram dois PLPs, ou seja, você tem uma emenda constitucional geral e logo abaixo a gente tem dois projetos de lei vão regular esse tema. Então a gente vai ter o PLP 108 e o PLP 68. Eu vou trazer aqui alguns insights sobre esses dois projetos e vou começar também aqui sobre a competência para a cobrança do TCMD e o tópico 2 para a progressividade das alíquotas. Uma linha do tempo, tá? Vamos trazer aqui a linha do tempo para os que somente entenderem quais são aqui os principais pontos de atenção. Bens no exterior, tá? Em 2022, o STF ele julgou inconstitucional a cobrança de TCMD pelos estados e também pelo Distrito Federal para doações e heranças do exterior, tendo em vista que não incidia nenhuma lei complementar regulamentando o tema. Então, se um não residente doasse um bem para um residente fiscal no Brasil, o STF julgou inconstitucional a cobrança desse imposto. E no caso de uma herança de um residente fiscal no Brasil com herança no exterior, ou seja, o inventário processado, o decurso, enfim, com herança no exterior, também não incidiria aqui esse imposto aqui que a gente está comentando, que é o imposto da sucessão, causa-mortes ou doação. Ou seja, a gente teve um tempo aqui de quase um ano de vacância que não incidiu esse referido imposto. Não incidindo esse referido imposto, em 2023 veio a emenda constitucional, que foi a reforma tributária, que ela trouxe aqui a incidência, a possibilidade de se incidir o ITCMD para bens no exterior. Desse ITCMD para bens no exterior, surgiu aqui o projeto de lei complementar número 108 de 2024, que é um projeto de lei complementar que vai regulamentar a reforma tributária. Atualmente ele aguarda encaminhamento ao Senado Federal, então ele aqui é a base hoje em dia para o projeto. Aí a gente precisa dele para que essa incidência de bem de TCMD para bens no exterior, a gente precisa dele aprovado, comece a surtir efeitos. Então a gente coloca, se ele for aprovado agora nos idos de 2024, a partir de 2025 ele vai surtir efeito. Só que não basta ele surtir efeito. É necessário aqui que todas as casas legislativas estaduais elas observem dois princípios muito importantes, que é o princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja,
projeto ele só pode surgir efeito após 90 dias e também a anterioridade do exercício financeiro. Ou seja, se aprovado em 2024, ele só pode surgir efeitos em 2025. Se ele for aprovado em 2025, ele só vai poder surtir efeitos em 2026. E como era aqui a competência para a cobrança do ITCMD? Tá? Como era? Então a gente trouxe o bem, trouxemos a operação e trouxemos a competência. Para imóvel, seja por herança ou doação, a competência para cobrança é o estado de situação do bem, ou seja, bem imóvel mesmo. Então faz sentido que seja sempre o local, você tem que recolher o ITCMD no local onde o bem esteja situado. No caso de bem imóvel, ou seja, participação societária, empresa, aplicação financeira, enfim, a gente tem dois tipos de competência a partir dos fatos geradores. Se o fato gerador do ITCMD for a título de herança, você teria que cobrar o ITCMD no estado do inventário, ou seja, o local onde o inventário está sendo processado. Se for a título de doação, é o estado de domicílio do doador. E para bens no exterior, seja por herança ou por doação, teria que ser regulamentado por lei complementar, ou seja, não incidia até 31 de 12 de 2024, provavelmente, você vai ter aqui essa regulação. E o exemplo aqui para a gente trazer um tema aqui mais claro para que vocês tenham em mente. Então, exemplo um. A gente tem aqui um doador de São Paulo. Esse doador de São Paulo vai doar um imóvel em Minas Gerais e o donatário mora no Rio. Onde é que eu vou ter que recolher esse imposto? Qual é a competência para a cobrança desse imposto? Então, algo que a gente tem que. São três unidades federativas distintas, ou seja, a legislação ela fala que por se tratar de bem imóvel, deve ser recolhido no estado de Minas Gerais. E doação de bem móvel, como eu comentei, doação de recursos financeiros no Brasil. Então, nesse caso, um doador em São Paulo que vai doar recursos financeiros em qualquer estado ou Distrito Federal para o donatário que mora no Rio de Janeiro. Qual estado tem que ser recolhido esse ITCMD? Por se tratar de bem imóvel, ele tem que ser recolhido no domicílio do doador. Aqui eu trago uma observação que, ainda que o donatário assuma a responsabilidade pelo recolhimento, ele vai ter que recolher em São Paulo. Ele tem que gerar a DARE, que é o documento de arrecadação estadual, aqui no estado de São Paulo. Então, muito embora o donatário ele esteja no Rio. É um ponto específico que a gente traz sobre responsabilidade para recolhimento do tributo. E no exterior, tá? O que que diz a Constituição Federal? Ele depende dessa lei complementar, então, que não existia, para nos seguintes casos. Ou doação. Vamos pensar aqui um doador morando fora do Brasil, residindo fora do Brasil, e fazendo uma doação para um residente fiscal aqui em São Paulo. O que é que a gente teria que fazer? Teoricamente, a gente precisa de uma lei complementar, e essa lei complementar nunca existiu, por conta disso, não era possível, era inconstitucional essa cobrança de imposto. E no caso de herança, vejam que são hipóteses são mais hipóteses para você não cobrar esse imposto. No caso de bens no exterior, ou seja, se um residente fiscal no Brasil faleceu com bens no exterior, ou de cujos era residente no exterior, ou teve um inventário processado no exterior, em nenhum desses casos incidiria o imposto de sucessão. Então aqui eu sempre trago um exemplo que é o doador ele tem que ser não residente. Muitas vezes os clientes eles chegam aqui e nos perguntam, Eric, vamos lá. Meu filho, hoje em dia, ele mora fora e eu tenho uma participação societária em BVI, ou seja, eu tenho um offshore. Se eu doar esse offshore para o meu filho, eu tenho que pagar imposto? Então, no caso, é o seguinte: um residente fiscal no Brasil, domiciliado no Brasil, doando um bem no exterior, sendo que o filho também reside no exterior, então donatário no exterior. Note que aqui só tem uma hipótese de isenção, que é quando o doador residir no exterior. Nesse caso, o doador ele reside no Brasil. Então ele tem que fazer o recolhimento do imposto.
Olha esse exemplo aqui. É um doador em São Paulo, doação de participação societária. É um doador em São Paulo, doando um offshore ao donatário que também é residente em São Paulo. Então, a gente tem dois residentes em São Paulo doando um bem no exterior. A qual estado deve ser recolhido o ITCMD? Por se tratar de bem imóvel, deve ser recolhido o ITCMD no estado de domicílio do doador. Então, a Constituição prevê que depende de lei complementar apenas a doação realizada por residente no exterior. Ou seja, tem um caso concreto que nós passamos aqui que é importante para fins de fixação do conceito. Os pais do cliente, eles deram uma saída fiscal e foram morar em Portugal. Então, eles obtiveram o que a gente chama aqui do Golden Visa, aquele visto em Portugal muito famoso que os clientes utilizam. O filho, ele continuou fazendo faculdade aqui no Brasil. Então, ele continuou aqui residindo no Brasil, domiciliado aqui em São Paulo, não tinha pretensão de sair do Brasil. E os pais tinham uma certa quantia de recurso financeiro em Portugal, eram não residentes e doaram para o filho aqui no Brasil. Então, eles perguntaram, Eric, eu vou ter que pagar o ITCMD sobre esse valor? E a gente assessorou. Não, não é necessário pagar o ITCMD sobre essa remessa de doação do exterior para o Brasil, em virtude da ausência de uma lei complementar. E agora vamos trazer aqui o caso. É um doador, mesmo caso, só que residências distintas. Um doador, residente fiscal nos Estados Unidos, donando um offshore para um donatário. A qual estado deve ser recolhido o ITCMD? Como o doador ele é residente no exterior, a cobrança do TCM dele depende de lei complementar. Então, dependendo de lei complementar, não tem incidência do imposto. Estados e Distrito Federal passaram a cobrar o ITCMD nessas situações, e é por conta disso que surgiu aquele tema que nós conversamos, que é o tema 825, para julgar inconstitucional essa cobrança do ITCMD, e julgando inconstitucional, a gente teve aquele lapso de quase um ano garantindo aqui a não incidência deste imposto. E aqui um timeline que a gente vai trazer como oportunidades de planejamento tributário que alguns clientes eles têm que ter em mente, tá? Principalmente para quem é domiciliado no Rio. Lá em 2022, como a gente disse, o STF julgou inconstitucional a cobrança do ITCMD pelos estados nessas hipóteses que nós comentamos, ou seja, na hipótese de doador residente no exterior e também na hipótese de herança, um de cujos, então processamento de inventário, ou seja, com bens no exterior, então uma herança vinda do exterior. Então, o STF declarou inconstitucionais essas leis estaduais e do Distrito Federal que previam a cobrança do ITCMD, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, que é muito hoje em dia o foco aqui. O que aconteceu para o Rio? E é uma janela de oportunidade de planejamento sucessório que domiciliados no Rio eles têm que se atentar. O Rio ele tem uma solução, uma resolução que é a resolução número 411, que suspendeu a lavratura de alta inflação para doações e heranças do exterior. E qual é a peculiaridade? Essa declaração de inconstitucionalidade foi uma DI específica do Rio, abrangeu a totalidade de doações de bens no exterior, inclusive aquela realizada por doador domiciliado no Rio. Então vamos voltar para esse caso aqui. Vamos pensar que o doador aqui é um doador no Rio de Janeiro, tá? E aqui o donatário também reside no Rio. É muito comum isso aqui. Então, ter dois doadores, o doador e o donatário residente no Rio, doando uma offshore. Essa doação aqui no Rio, ela é isenta de tributação, você não paga o imposto da sucessão. Então, para aqueles clientes que desejam antecipar aqui para fins de planejamento sucessório sem pagamento de imposto, tem essa janela de oportunidade, com base na resolução 411 da Cefaz do Rio de Janeiro. No Rio, então, é muito mais ampla a incidência quanto às hipóteses previstas no texto condicional. E a gente tem essa janela de oportunidade. No momento atual, ou seja, até hoje, outubro, não existe base legal para o Rio de Janeiro cobrar ITCMD sobre doações de bens no exterior realizadas por domiciliados no Rio de Janeiro. E por bens no exterior, a gente lê dos mais diversos bens. A gente lê uma conta bancária, a gente lê um ativo financeiro, a gente lê um imóvel, a gente lê participação societária. Então, aqueles que desejarem antecipar o planejamento sucessório, faz muito sentido
tendo em vista aqui essa janela de oportunidade para não pagar esse imposto. Olha o exemplo que a gente vai trazer aqui. Doador no Rio de Janeiro, doando um offshore para um donatário no Rio de Janeiro. Não incide o ITCMD no Rio de Janeiro, tendo em vista a declaração de constitucionalidade e dois, a resolução da Cefaz que a gente comentou, suspendendo essa cobrança. O que que eu trago aqui como ponto de atenção, tá? É uma janela de planejamento, mas tem muitas burocracias operacionais, ou seja, muita declaração que você tem que fazer em contato com a Cefaz, você tem que aqui algumas alternativas judiciais que podem ser feitas, que aqui é somente o conceito. A prática disso aqui é um pouco mais complexa, e é por conta disso que é necessário você ter o acompanhamento em loco, ter um acompanhamento qualificado para garantir que essa transmissão não onerosa, ou seja, essa doação, não incida o imposto. Olha esse exemplo aqui agora, um doador no Rio de Janeiro doando um offshore para uma donatária em São Paulo. Mesma coisa. Não incide TCMD no Rio, tendo em vista que a declaração de constitucionalidade e a resolução você faz, e tampouco em São Paulo, porque a doação de bens móveis é definida de acordo com o domicílio do doador, conforme a gente viu, e não do donatário. Então, esse aqui é um ponto de atenção que as pessoas têm que ter, que é uma janela de oportunidade para quem é domiciliado no Rio poder valer-se aqui de uma transferência para seus herdeiros sem pagamento do imposto. O que que muitos clientes eles perguntam? Ah, eu quero doar aqui para meu filho, mas eu quero manter o usufruto, eu quero manter aqui o direito político. É muito complexo você explicar essas cláusulas para uma legislação que não é a do Brasil. Então, a gente já tentou entrar em contato com advogados lá fora, a gente já tentou discutir esse ponto, mas para eles a questão da reserva do usufruto, você gravar isso em contrato social é muito complexo, eles não conseguem entender tão bem. Então, pode surgir efeitos para fins do Brasil, mas os reflexos societários dessa operação, algumas vezes pode ser complexo você conseguir introduzir. Então, você trazer o conceito e aplicar de fato ali no Operating Agreement da empresa, no Memorandum of Articles, enfim, é um pouco complexo você ter isso em mente. Mas é uma janela de oportunidade para aqueles em que desejam antecipar a transmissão do patrimônio no exterior sem incidência do imposto, a gente recomenda que contrate aqui um profissional que tenha já prática nisso para que essa transmissão do patrimônio seja fluida e não gere aqui gargalos no futuro. 2023, voltando aqui para a competência da cobrança do ITCMD. Então, em 23 foi promulgada a emenda constitucional número 132. Ela regulamentou temporariamente a regra de competência sobre doações e heranças no exterior, até que sobrevenha uma lei complementar. Então, aqui trata-se de uma previsão a nível constitucional e os estados devem editar leis estaduais refletindo essa regulamentação federal, porque pensa que a Constituição ela dá as normas gerais e os estados e o Distrito Federal eles aplicam isso. Para isso, eles precisam de uma lei em específico para possibilitar essa cobrança do imposto. Até o momento, tá? Então, do nosso conhecimento, a gente pesquisou aqui nas principais secretarias da Fazenda do Brasil, não foram editadas novas leis estaduais prevendo a cobrança de TCMD após a promulgação dessa emenda constitucional número 132, que foi a da reforma tributária. Então, a gente trouxe aqui como era a competência para cobrança do ITCMD a partir do bem, como ficou. Para a parte do Brasil, não houve alterações, ficou da mesma forma. O que que mudou aqui para a parte do exterior? Então, se o doador for no exterior, for domiciliado no exterior, então, residente fiscal nos Estados Unidos, e o donatário ficar no Brasil, então a hipótese que eu dei dos pais em Portugal doando para um filho que morava aqui em São Paulo, era domiciliado aqui em São Paulo. Ele tinha que recolher o imposto aqui no estado de São Paulo. E quando, no caso, é um doador não residente doando para um donatário não residente. Com um bem no Brasil, é o estado do bem. Então, o local onde estiver situado o bem. O de cujos no Brasil, tá? Ou seja, quando o falecido estiver no Brasil com bens no exterior,
vai ser o local de cobrança do imposto será o estado do de cujus, ou seja, do estado onde era domiciliado o falecido. E quando o de cujus for no exterior, domiciliado, residente fiscal no exterior, e o sucessor no Brasil, vai ficar necessário a cobrança do ITCMD no estado do sucessor. Então, era essa a regra. Então, isso aqui vai estar no YouTube depois, mas quem quiser tirar uma foto, quem quiser gravar um pouco, eu vou dar aqui um minutinho para vocês tirarem a foto e poderem aqui fixar esse conceito. Perfeito, vamos lá passar. Passamos aqui a página. Como é que está aqui a questão da reforma tributária? Como é que está aqui o ITCMD? O que é que a gente vai ter que fazer? Quais são os principais pontos de atenção? A emenda constitucional, ela concedeu 180 dias, tá? Então, a reforma tributária, para que o Poder Executivo editasse e encaminhasse ao Poder Legislativo todos os projetos de lei complementar regulamentando essas questões. Então, quando foi aprovado. Em junho de 2024, o governo federal apresentou ao Congresso o PLP número 108 de 2024, que regulamentou a reforma tributária. Esse PLP número 108, ele complementa a regulamentação do IBS da CBS, que são impostos sobre o consumo, nem vale a pena trazer agora, e tratou da regulamentação do ITCMD e do ITBI. Em agosto de 2024 desse ano, a Câmara dos Deputados aprovou uma subemenda, como se fosse uma alteração geral a esse PLP, com algumas alterações ao projeto originariamente apresentado pelo governo federal. Agora, em outubro de 24, ou seja, 2 dias, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele, em matéria veiculada na mídia, ele informou que prevê a regulamentação da reforma tributária até dezembro deste ano, pelo menos para o PLP 68, que dispõe sobre IBS, CBS e o imposto seletivo. O PLP 108, que é o PLP justamente do ITCMD, que cria o Comitê Gestor do IBS, ainda aguarda deliberação na Câmara dos Deputados. Isto é, ainda não foi encaminhado ao Senado Federal. O segundo ponto que a gente gostaria de trazer é em relação à emenda constitucional número 132, que prevê que a alíquota será progressiva em razão do valor do bem, levando em consideração a alíquota máxima de 8% definida pelo Senado Federal. Tem alguns projetos aqui na antessala do Congresso que eles versam aqui sobre uma majoração desta alíquota de 8%. Ou seja, nos próximos anos, a gente sabe que para a redução de imposto aqui nosso Congresso não é tão amigável. Então, nos próximos anos, a gente pode encarar aí ainda mais um aumento nesta alíquota máxima de 8%. A gente tem um projeto de 16, se não me engano, já teve um projeto também de 20. Então, eles estão ali na antessala do Congresso e a qualquer momento eles podem ser acionados e ter alguma tramitação. Essa alíquota máxima, muitas vezes, ela é progressiva pela emenda constitucional número 132, ela vai ser progressiva. Alguns estados já adotam essa progressividade das alíquotas, como é o caso do Rio de Janeiro. São Paulo, hoje em dia, não, é 4% flat, 4% independente em razão do valor do bem, independente aqui da quantidade de UFIs ou não, ou FESPs, enfim. Alguns estados, Bahia também adota, Rio Grande do Sul também adota, mas São Paulo ainda é 4%. Se a emenda constitucional for aprovada nos termos em que está, ela vai ser majorada a alíquota a partir da razão do valor do bem. Então vai criar uma progressividade muito parecida, alguns clientes estão acostumados já com o que é o imposto de renda. Em São Paulo, tá? Tramita desde fevereiro de 2024 aqui na Lesp, é o que a gente chama o PL número 7. Foi logo no começo do ano, lá em janeiro, um dos primeiros projetos de leis apresentados, prevendo já essa progressividade do TCMD, levando em conta o valor do bem. Só que esse projeto não há quaisquer disposições sobre incidência do imposto para bens no exterior. Então, é um ponto de atenção que a gente tem que levar em consideração. Se for aprovado e convertido em lei ainda em 2024, as novas alíquotas só valerão para doações a partir de 2025, seguindo essa progressividade. O que eu falo aqui normalmente para os clientes? O impacto aqui, ele só vai vai ter um impacto substancial se você doar algum valor acima de 3 milhões de reais. Porque perceba que até 3 milhões ainda continua nos 4%. A partir de 3 milhões, que de fato
vai ter uma progressividade, um imposto maior. Para quem doar até 353 mil, vai ter até um imposto menor, de 2%, que acontece muito naquelas doações aqui, é, dentro da família, enfim. Você vai ter aqui um imposto de 2%, que é até 10 UFESPs. Alguns clientes aqui mandaram no nosso chat aqui para disponibilizar o QR Code, então a gente disponibiliza mais uma vez, caso você tenha dúvidas, tenham questionamentos, aqui está o QR Code, pode entrar em contato diretamente conosco, que a gente entra em, em questionamento logo em seguida. Eu vou aproveitar já e responder uma pergunta que nós temos aqui no Q&A, relativo a ITCMD. Como fica o ITCMD para um doador no exterior, para um donatário no Brasil de bem imóvel? Então, aqui independe, tá, do estado onde resida, onde esteja domiciliado. Quando o doador ele estiver no exterior e o donatário estiver no Brasil, você não tem a incidência desse imposto do ITCMD, tendo em vista que ainda não existe essa lei complementar, está no gap ainda dessa lei complementar. Nós devemos ter. Entrando nas perguntas a partir de agora. O que é melhor? Fazer inventário ou não fazer? Ou fazer testamento, perdão, ou não fazer e deixar para o inventário? É sempre melhor fazer um testamento, tá? Então, fazer um testamento acelere muito aqui a transmissão do patrimônio para os herdeiros. Se tiver ainda no exterior, for um bem no exterior, faz muito sentido você já deixar um testamento elaborado, justamente para você eleger os seus beneficiários e garantir aqui que seu patrimônio ele seja transferido de uma maneira acelerada. Pra você evitar abrir um inventário na jurisdição fora do Brasil, hein? Você também evitar custos excessivos de advogados, enfim, você garantir aqui uma transferência mais fluida dos seus ativos no exterior e também no Brasil para seus herdeiros. Outra dúvida que a gente vê aqui: doações de não residentes para residentes no Brasil realizadas em 2024 estão sujeitas ao ITCMD? Não estão sujeitas ao imposto. Então você pode ainda doar plenamente. É muito bom, é muito interessante que o donatário tem que refletir essas doações no seu próprio imposto de renda, na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, para garantir aqui que dê origem ao acréscimo patrimonial dado. Mas ainda não é necessário recolher esse imposto. Qual é a situação legal, qual a situação legal atual da incidência do TCMD sobre doações de bens no exterior de um doador residente fiscal no Brasil para não residente fiscal no Brasil? Depende do estado ou é obrigatório independente do estado em que o doador reside? Então, uma doação de um residente fiscal no Brasil para não residente, você tem que levar em consideração aqui dois pontos. O primeiro é que, independente do caso, independente do local onde o bem esteja situado, é necessário recolher um imposto, porque você é residente fiscal aqui no Brasil. Lembra o que eu mostrei que a doação, ela só é isenta quando o doador ele é residente no exterior. O donatário, às vezes, nesses casos, ele não tem tanta relevância. E tem um ponto aqui também, no caso de doação de liquidez, ou seja, doação feita por remessa, tem uma solução de consulta da Receita Federal que fala que remessa de doação para o exterior é necessário você recolher 15% de IR-fonte, de imposto de renda retido na fonte. Então sai quase 20% de imposto para você fazer uma remessa de liquidez para o exterior. Então tem que levar em consideração que a responsabilidade é muitas vezes aqui da própria instituição financeira reter esse imposto. Tem algumas alternativas tributárias aqui de planejamento que devem ser feitas nesses casos, mas não vale tanto a pena a gente discutir agora. Se tiver alguma dúvida, então, pode escanear o QR Code que está aqui e entrar em contato com um dos nossos assessores. Terceira pergunta. Meu pai faleceu esse ano e deixou uma fundação na Suíça e Liechtenstein em seu nome, distribuindo o que sobrou aos 5 filhos, cada filho com a respectiva PIC. PIC é offshore, tá? Então é uma Private Investment Company, já constituída em seus nomes no exterior. Transferiu umas partes para uma conta corrente na Flórida, imagino que isso aqui seja uma conta corrente, não a C Corporation, uma parte para o Brasil e ainda sobraram uma parte em meu nome lá fora.
Devo pagar ITCMD no Rio de Janeiro, sou um natural daqui, dada a questão da necessidade de instituição da lei complementar? Ou o que fazer para minimizar a quantia a ser paga? No Rio de Janeiro não impacta em nada. A necessidade de lei complementar é para qualquer estado se tratando de bens no exterior. Só como eu sempre digo, é importante refletir esse acréscimo patrimonial na sua declaração de imposto de renda para você ter lastro nesse acréscimo patrimonial. Ou seja, entrou esse valor no seu IR, entrou US$ 1 milhão no seu IR, é importante que isso entre na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, que vai abastecer a sua declaração aqui desse aumento de capital na sua PIC e também na sua conta corrente, na ficha de bens e direitos. Próxima pergunta. Com o advento da reforma tributária, ainda será vantajoso abrir uma empresa de patrimônio? E no caso sucessório, ainda seria vantajoso? Abrir uma empresa de patrimônio, eu entendo que seria uma holding, certo? Ou um offshore, uma holding offshore, enfim. E no caso sucessório, ainda seria vantajoso? Faz muito sentido, cada um aqui tem os seus benefícios, tem alguns malefícios. Tem que levar em consideração aqui alguns drivers que são importantes na sua decisão. Contexto familiar, patrimônio envolvido e a necessidade aqui de organizar a sucessão. Então, esses três pontos são muito importantes para você começar a se planejar para fins de planejamento sucessório. Próxima pergunta por aqui. ITBI. Incide o ITBI na integralização de imóveis na holding? Por exemplo, eu sou um imóvel de um único proprietário e esta holding com proprietários e filhos. Eu entendo que você detém essa holding com filhos. Sobre o ITBI, tá? Vamos segregar aqui em dois blocos. O primeiro é depende, tá? O ITBI ele vai incidir se a atividade preponderante da empresa for imobiliária, e para isso a gente precisa beber nas legislações do ITBI, mas via de regra, a atividade preponderante imobiliária são aquelas que mais de 50% da receita for oriundo de atividades imobiliárias, ou seja, de locação, compra e venda de imóveis, ganho de capital, de bens móveis, enfim. Se for mais de 50% da renda da empresa, dessa holding imobiliária, vai incidir o ITBI. Só que um ponto de atenção que eu acho que você tem que ter em mente é a questão dos seus filhos aqui, que inclusive pode haver incidência do ITCMD, porque você vai fazer um aumento de capital social, vai ter um aumento patrimonial da holding que seus filhos são donos. Fazendo isso, você vai ter aqui, eles podem ter um acréscimo patrimonial que eles não vão ter origem, e não tendo origem, eles podem ser autuados para recolher o ITCMD no estado onde o doador esteja situado. Qual seria a vantagem de abrir uma holding patrimonial no caso de sucessão? Uma holding patrimonial no caso de sucessão, você tem alguns pontos aqui que tem que levar em consideração. Você, primeiro de tudo, você centraliza a sucessão num único ativo, que serão as cotas dessa estrutura quando você vier a faltar. Então você centraliza tudo num único ativo e centralizando num único ativo, você só sucede um ativo. Então facilita aqui a questão do inventário, facilita que a transmissão é mais rápida, você não tem que envolver aqui inúmeros agentes no processo, o cartório, enfim. Além disso, você consegue colocar cláusulas de governança nessa holding, ou seja, você consegue colocar nessa própria holding aqui cláusulas de governança, então uma manutenção do patrimônio eternamente dentro do seu núcleo familiar. Você consegue fazer com que terceiros que não são que são estranhos aqui a seu núcleo familiar, ele entre na estrutura, condições específicas para que seus herdeiros entrem, como, por exemplo, pode colocar que seu filho só vai poder assumir a holding se ele for casado em separação de bens. Então, colocar direito de preferência. Então, dá para você organizar, principalmente para empresas empresas familiares, é muito importante você ter aqui uma holding dessa. Na doação de cotas societárias de empresas de capital fechado, qual o entendimento prevalece pelo ITCMD? Ou seja, eu vou ter que utilizar, se eu for doar essa empresa de capital fechado, ou seja, aquela participação societária que não é listada em bolsa. Eu tenho que utilizar como base de cálculo capital social
pelo valor de mercado do bens ou pelo patrimônio líquido? Essa discussão aqui é bem boa, tá, pessoal? Por quê? O PL, o patrimônio líquido, você utilizar, está de acordo com a Lei 10.705 do Estado de São Paulo. Mas tem uma discussão muito forte na jurisprudência com o fisco autuando a diferença entre o patrimônio líquido e o valor de mercado dos bens subjacentes. A jurisprudência aqui de São Paulo, que é a que a gente tem conhecimento, ela é favorável ao contribuinte para que a gente recolha com base no patrimônio líquido. Mas tem alguns casos que o fisco paulista ele autua para fazer aqui a doação, que a base de cálculo utilizada seja o valor de mercado dos bens subjacentes. Ou seja, aqueles bens que estejam dentro da holding. Então, é importante ter em mente. O capital social, pouquíssimas vezes, é que a gente não recomenda que a doação seja feita dessa maneira. Próxima pergunta, já finalizando aqui quase o nosso tempo. Então, se tiver aqui demais dúvidas, podem colocar no Q&A que nós vamos responder, ou entrar em contato aqui, escaneando o QR Code. Rio de Janeiro, dúvida Rio de Janeiro. À luz da nova legislação, qual é a melhor forma de um domiciliado no Rio de Janeiro doar bens no exterior, majoritariamente cash, para um filho que fez saída fiscal do Brasil? Então, como a gente disse, você tem uma janela de oportunidade até o fim deste ano para garantir a não incidência do ITD, que é o Imposto de Doação lá do Rio de Janeiro. A gente aqui da Shield, a gente está 100% à disposição para poder lhe auxiliar com esse tema. A gente consegue, tem toda a parte operacional, a gente consegue trazer aqui a discussão quais são as melhores oportunidades, como tem que ser feito, como é que você tem que refletir. Mas, se você fizer isso, com certeza até ao fim deste ano, muito provavelmente você não terá incidência desse imposto de doação e você vai conseguir fazer a transmissão do patrimônio para o seu filho de uma maneira fluida, sem pagar este imposto. Vou responder aqui mais duas dúvidas no Q&A, alguns clientes mandaram. Então vamos lá. Qual a perspectiva de aprovação da majoração do ITCMD em São Paulo? Ele depende de aprovação do PLP do Senado, certo? Caso aprovado, abre janela de 90 dias. Vamos lá, Augusto. Seguinte ponto. Ele abre essa janela de 90 dias, tá? Se aprovado ainda neste ano. Mas se ele for aprovado também no ano que vem, ele tem que respeitar não só os 90 dias, mas tem que respeitar também aqui o exercício financeiro, ou seja, ele só vai incidir a partir de 2026. Vamos pensar nesse caso, por que a questão dos 90 dias? Para evitar aqui uma surpresa do contribuinte, vamos pensar nesse caso. Ah, eu vou respeitar aqui a anterioridade e vou aprovar uma nova legislação majorando impostos em 31 de 12 de 2023, 2024, nesse ano. Eu tenho que esperar pelo menos 90 dias, ou seja, 3 meses depois disso, para o contribuinte se preparar. O contribuinte ele precisa se preparar. Ele não pode dormir numa noite e acordar no dia seguinte com a incidência de um novo imposto. Então, é 90 dias que você vai ter que. Tem aqui um princípio constitucional que garante aqui essa questão da não surpresa e também a anterioridade. Então, caso aprovado, são 90 dias aqui no estado de São Paulo, além do princípio da anterioridade. Outras duas dúvidas. No caso de receber herança de investimento nos Estados Unidos, ou seja, ações e bonds, sem holding, ou seja, sem offshore, está diretamente na pessoa física. Incide o imposto do ZEUA, mas não o ITCMD aqui no Brasil? Eu entendo que sim, para as ações, vai incidir o state tax para as ações, e para os bonds não, que eles estão isentos do state tax nos Estados Unidos, tá? Então, para as ações, você vai ter que pagar o state tax, para os bonds não. Então, você só vai pagar aqui nesse caso o state tax que é de 18 a 40% nos Estados Unidos, referente ao que você tiver em mercado negociado em bolsa, ou seja, suas ações. E no Brasil, se vier a faltar ainda neste ano, ou seja, ou neste exercício, não incidirá o ITCMD. Tem aqui alguns pontos de discussão, mas me parece que esse é o melhor entendimento. Uma outra dúvida que nós temos aqui. Seria factível, ainda neste ano, alterar o domicílio de uma pessoa para o Rio de Janeiro, realizar essa doação, fazer o uso dessa não incidência do ITCMD? A gente não recomenda isso, tá? Porque você tem que ter muita substância.
Não basta apenas, comprei um imóvel, eu vou virar domiciliado no Rio de Janeiro. Tem que ter substância para que você não caia aqui em simulação. E aí, uma oportunidade de planejamento que você tenha, incidir ainda uma multa que pode chegar a 150% e é acrescido de correção monetária, ou seja, corrigido CDI. Então não faz tanto sentido. A gente só recomenda isso para o que de fato a gente tem substância, ou seja, para aqueles clientes em que de fato residem no Rio, são domiciliados no Rio, têm capacidade de comprobatória desse fator. Uma última dúvida que nós temos aqui. O perdão do saldo de uma dívida de um filho será considerado como doação no Rio de Janeiro? Existiria alguma situação que preveniria essa interpretação que seja doação? Não. Perdão de dívida é igual a doação, tá? É a mesma coisa de doação. E tem TCMD. O próprio projeto da reforma tributária, o PLP, ele dispõe que é necessário ainda, se houver um perdão de dívida, que tenha um propósito negocial para este perdão. Caso contrário, é uma doação, principalmente entre pessoas vinculadas, tá? Então, entre cônjuges, membros da mesma família, do mesmo núcleo familiar. Estamos chegando aqui ao final da nossa apresentação, então reitero aqui o quadro da Shield, o radar, então a gente sempre encaminha lá as principais dúvidas. Na semana retrasada encaminhamos aqui a extensão do prazo para arquivamento do Financial Return em BVI, então a gente sempre mantém os clientes aqui informados dos principais temas de planejamento patrimonial e sucessório, também os parceiros, vi aqui que temos alguns family offices aqui que a gente já tem parceria. Então, obrigado aqui por comparecer mais uma vez. E também, aí, a qualquer momento aqui, a gente deixa o QR Code na tela para caso vocês ficarem com alguma dúvida aqui desse webinar, entrarem em contato conosco que a gente vai estar 100% à disposição para poder recebê-los. É um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Nós agradecemos aqui a presença de cada um e até a próxima. Grande abraço.